Sergei Konstantinovich Pankechev, um aristocrata russo de uma família muito importante e muito influente. Aos 18 anos, foi acometido por uma gonorreia e, desde então, houve várias passagens por sanatórios na Alemanha, sendo diagnosticado pelos melhores profissionais com uma loucura maníaco-depressiva. É um dos casos mais emblemáticos e peculiares tanto para Freud quanto para a psicanálise, sendo este caso conhecido como o Homem dos Lobos. Após longos internamentos psiquiátricos na Europa, Sergei decide viajar até Viena para se encontrar com Freud. Chegando lá, o psicanalista lhe pontua que o diagnóstico lhe dado sobre loucura maníaco-depressivo não faz sentido para o seu quadro. Então, Freud explica para Sergei que a análise será através do histórico de sua infância. Sergei então começou a contar nas sessões com Freud um pouco da sua história na infância. Segundo ele, seus pais casaram bastante jovens e eram muito felizes. Porém, infelizmente, as doenças dessa família não demoraram para aparecer. Sua mãe tinha dores fortes abdominais e seu pai começou a apresentar ainda muito cedo os primeiros indícios de depressão. Além dos pais, ele tinha uma irmã, uns 2 anos mais velha, uma pessoa que é fundamental na história da infância de Sergei. Além de seus familiares, viviam na casa a babá, que era uma figura maternal, muito carinhosa e afetuosa com o Sergei. E também tínhamos a governanta, uma figura mais agressiva, hostil e brava. Ela tinha sérios problemas com a bebida. Seus pais viajavam em toda a temporada de verão. Ao retornarem em uma de suas viagens, perceberam que Sergei não era mais aquela criança calma e tranquila. Ele estava apresentando um comportamento violento e agressivo, e começaram a se questionar de onde esse comportamento surgiu. Um dos comportamentos agressivos que Sergei apresentou foi na noite de Natal, que também era o seu aniversário. Ele esperava receber 2 presentes, porém recebeu apenas um, e foi o suficiente para que ele ficasse agressivo com toda a família. Durante uma sessão com Freud, Sergei se lembrou que sua irmã o assustava com uma figura branca de um lobo que continha dentro de um livro. Ele começou a ter medo de pequenos animais e também a apresentar comportamento religioso obsessivo. Apesar desses relatos de Sergei nas sessões, Freud ainda estava se questionando. De onde procede a tal repentina mudança de caráter do menino? O que significam tais fobias e tais perversidades com os animais? Como adquiriu sua obsessão religiosa? E como que esses fenômenos se relacionam? Freud tinha muitas dúvidas e então decidiu aprofundar mais a sua análise na infância de Sergei. Sergei se lembrou de quando ainda era criança que a sua irmã o induzia a práticas sexuais, como certa vez que ela tocou em seu membro, dizendo que a babá fazia o mesmo com um jardineiro. Aos 14 anos de idade, durante a excitação da puberdade e do seu desenvolvimento sexual, Sergei tentou ter um relacionamento mais íntimo com a sua irmã, porém ela o rejeitou. A partir daí, os seus objetos amorosos eram uma figura substitutiva da irmã que lhe foi negada. Outro fato marcante foi quando Sergei se aproximou de sua babá e começou a tocar o seu membro na frente dela. E ela começou a brigar com ele, dizendo que se ele permanecesse com esse comportamento, no lugar do seu membro iria nascer uma ferida. Em outra ocasião, viu a irmã e uma amiga urinarem no banheiro e observou que elas não possuíam um pênis, rejeitando a ideia da Nânia sobre a ferida, e deu a explicação de que era o bumbum da frente das meninas. Porém, o tema da castração aparecia continuamente em sua infância. Certa vez, quando ganhou um bastão comprido de açúcar, a governanta falou que eram serpentes cortadas ao meio. Outra história que lhe foi contada foi a de um lobo que queria pescar um peixe e usou sua cauda como isca, fazendo a cauda partir-se no gelo. O pensamento de castração o ocupava, mas ele não tinha medo na época.
Segundo Sergei, ele parou de se masturbar após a recusa e ameaça da Nânia referente à ferida. Sua vida sexual, que era regida pela zona genital, sucumbiu e retornou à organização pré-genital. Como consequência, sua vida sexual assumiu um caráter sádico anal, ficando irritado, atormentado com animais e pessoas. Por conta do seu comportamento sádico anal, Sergei começou a satisfazer sexualmente através da crueldade, cortando asas das moscas, das borboletas, esmagando besouros, batendo nos cavalos, e também era cruel com as pessoas, como ele era com a sua Nânia, figura amável e muito carinhosa com ele, mas que o rejeitou no momento que ele tocou o seu órgão genital na frente dela como um sinal de carinho. Outra fantasia que apareceu em suas lembranças durante as sessões com Freud eram de meninos recebendo pancadas no pênis. Na sessão foi possível perceber que o sadismo se transformou em masoquismo, com o próprio pênis de Sergei, onde ele machucava o mesmo por uma consciência de culpa por conta do onanismo. O masoquismo também apareceu quando Sergei desistiu da Nânia como objeto sexual e escolheu outra pessoa para seduzir e ser seu objeto, o pai. Provocava seu pai até este lhe dar uma surra, obtendo assim a satisfação sexual masoquista. Os seus gritos eram uma tentativa de sedução. Para Freud, tal comportamento masoquista é uma procura por punição e apaziguamento da consciência de culpa. Dando sequência agora à análise do caso do Homem dos Lobos, a gente vai tratar do sonho e a cena primária, que é um sonho que acompanhou o Sergei praticamente da infância até a fase adulta. E ele relata ao Freud que ele sonhou que a janela do quarto se abriu e na frente dessa janela teria uma nogueira muito grande com 7 lobos nos seus galhos. Ele fica com muito medo de ser comido, acorda gritando e é acolhido pela babá. Na época, ele entendia que eram as histórias infantis que influenciaram esses sonhos. Das 3 histórias que ele relata, lembranças, as memórias que ele conta ao Freud, tem um alfaiate que corta o rabo do lobo em autodefesa e castra, de certa forma, a coragem, o ímpeto, a força desse lobo. A outra história que ele relata também era uma gravura de um lobo atacando na Chapeuzinho Vermelho, e também há uma mutilação nessa história, com o caçador abrindo a barriga do lobo. E com relação ao número dos lobos nessa árvore, que eram entre 6 e 7, ele acredita que era com relação à história do lobo e os 7 cabritinhos, porque dos 7 cabritinhos o lobo come 6. Então ele acha que esse número dos lobos na árvore se deve a isso. A questão dos lobos serem brancos, ele supõe que seja o fato de o pai ter uma criação de ovelhas, né? E as ovelhas brancas passaram por algum tipo de peste e acabaram morrendo. Então as histórias infantis tiveram muita influência nesse caso do Sergei. Mas não foi só isso. Ele foi influenciado também por essa cena primária que ele presenciou com 1 ano e meio, aproximadamente, dos pais tendo uma relação sexual com uma posição, né, animalesca, a tergo, de 4, em que a mãe não demonstrava que estava insatisfeita, ela estava satisfeita, e mais tarde Freud também acaba supondo que ele quer ocupar a posição dessa mãe e ter esse prazer que o pai estava proporcionando. E daí ele se sente culpado por essa situação, por isso ele acorda gritando, e também por medo de ser castrado por esse pai para poder ocupar essa posição. Então foi uma situação que acabou afetando a infância e a vida adulta do Sergei. Tendo chegado para tratamento com o Freud, incapacitado para a vida e dependente dos outros.
com um caso de zoofobia bastante grave, porque dele desenvolveu um medo de diversos animais por conta desse sonho dos lobos, e o que foi compreendido plenamente por meio da análise do Freud. A neurose obsessiva é o termo criado por Freud em 1986 para designar um distúrbio que produz sofrimento psíquico e que aponta para os impasses do sujeito com o seu desejo inconsciente. Com 4 anos e meio, ainda em estado de irritabilidade, sofreu uma nova influência que contribuiu ao seu desenvolvimento. Sua mãe o apresentou histórias bíblicas. A iniciação religiosa fez com que a ansiedade fosse substituída por sintomas de neurose obsessiva, que perdurou por mais de 6 anos. Se antes tinha o sono ruim por medo de ter pesadelos, nesta fase passou a antes deitar-se, orar, fazer inúmeras vezes o sinal da cruz e beijar todas as imagens sagradas que possuía no quarto. Em seu relato, diz que tinha impressões desagradáveis sobre as narrativas bíblicas. Ele mantinha-se crítico quanto à onipotência de Deus, culpava-o pela maldade dos homens e apresentava objeções à máxima cristã de dar a outra face a um agressor. A parte de suas dúvidas racionalistas, também questionava elementos profanos que entravam em contato com a narrativa sacra de Jesus Cristo, possuir um traseiro ou precisar defecar. Ele encontrou as respostas pacificando seu medo de ter humilhado Jesus, ao imaginar que as nádegas são continuações das pernas e tal como fez vinho de água, poderia transformar comida em nada e não precisaria expeli-las como fezes. A neurose obsessiva é definida a partir da presença de determinados sintomas, distúrbios do pensamento com ideias obsessivas repetitivas, sentidas como corpos estranhos, que provocam sofrimento e atos compulsivos, rituais como lavar as mãos repetidamente, sobre os quais a pessoa não tem controle e que procuram combater as ideias obsessivas. Essas ideias corresponderiam a desejos, sentimentos inconscientes, não admitidos pela consciência, mas que conseguem vencer a barreira da censura. A neurose obsessiva que foi descrita desenvolve-se com constituição anal sádica. Até este momento, o fator sádico foi exposto. Agora expor-se-á o componente anal. Freud explica que antes da análise as fezes haviam tido pelo paciente o significado de dinheiro. Ele ilustra com fatos do passado, por exemplo, a visita que o paciente fez a um primo pobre e se censurou por não apoiá-lo financeiramente. Logo em seguida sentiu uma necessidade urgente de evacuar. Não à toa, quando adulto, o paciente sofria perturbações na função intestinal, fato que o analista reconheceu como traço característico de histeria, encontrado regularmente na neurose obsessiva. Uma consequência do tratamento foi a recuperação do funcionamento normal do órgão. Tal sintoma vinha da neurose infantil, retornando à infância do paciente, além de exibir seu ânus, apresentou incontinência, o que foi interpretado como a não repressão do prazer ligado à evacuação. Várias vezes sua babá encontrou sua cama suja, o que não a envergonhou, mas colocou-o na posição de desafiador. Em contrapartida, durante seu período de ansiedade, sujou as calças e queixou-se de que não poderia continuar a viver daquele jeito, frase que ouviu da sua mãe ao lamentar suas enfermidades, demonstrando identificação por ela. Posteriormente, relatou uma recordação da mãe lhe ordenando a lavar as mãos devido aos casos de desenteria nas imediações da granja. Ao descobrir o que era a doença, alegava que tinha sangue nas fezes e temia morrer, pois lembrava de uma conversa entre a mãe e o médico sobre as hemorragias. Desenteria era evidentemente o nome que lhe dava a doença da qual ouvira a mãe lamentar-se, e com a qual era impossível continuar a viver. Não considerava a enfermidade da mãe como sendo abdominal, mas sim intestinal. Sob a influência da cena primária, chegou à conclusão de que a mãe ficara doente por causa daquilo que o pai lhe fizera, e seu medo de ter sangue nas fezes
de estar doente como a mãe era sua recusa a identificar-se como ela nessa cena sexual, a mesma recusa com a qual despertou do sonho, mas o medo era também uma prova de que na sua elaboração posterior da cena primária, colocara-se no lugar da mãe em invejar-lhe essa relação com o pai. O órgão pela qual sua identificação com as mulheres, sua atitude homossexual passiva para com os homens, estava apta a expressar-se era a zona anal. Os distúrbios na função dessa zona haviam adquirido significado de impulsos femininos de ternura, preservados também no curso de sua enfermidade posterior. Complexo de castração designa o sentimento inconsciente de ameaça experimentado pela criança quando ela constata a diferença anatômica entre os sexos, presença ou ausência do pênis, e se centra na fantasia de amputação do pênis. Esse complexo aparece pela primeira vez no texto sobre como teorias sexuais infantis de 1908, onde Freud observa que as crianças teorizam que todas as pessoas, homens e mulheres, possuem pênis e que a diferença sexual se faz entre as pessoas que possuem pênis e pessoas que foram castradas. Por fim, Freud termina o relato explicando a queixa do paciente de parecer que o mundo lhe estava oculto por um véu. Pouco antes do fim dos encontros, o paciente contou que nascera com um ânio que fazia sentir-se especial. Ao contrair uma infecção gonorreica e ver-se debilitado, recebeu um golpe em seu narcisismo. Assim, o ânio que era o véu que o escondia do mundo e que escondia o mundo dele. A queixa que fez era na realidade uma fantasia plena de desejos, realizada. Mostrava-o outra vez de volta no útero e era na verdade uma fantasia plena de desejos de fugir do mundo. Pode traduzir-se assim: a vida torna-me tão infeliz, tenho que voltar para dentro do útero.